Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus e todos que estão chegando aqui no canal, Deus tem uma palavra para a sua vida. Eu quero estar aqui postando um pedaço de um vídeo e vou estar falando sobre esse assunto. Os irmãos observem esse vídeo que está aí, o poder que o diabo ele tem. Porque tem muita gente que fala que o diabo não tem poder. E vamos falar sobre esse assunto aqui. Observe esse vídeo aí. Os irmãos observou esse vídeo que apareceu aí? É de um bruxo lá na África, aonde se tem muitos bruxos de alto escalão lá no país da África, aonde nós temos muitos relatos de pastores que foi na África e conheceu de perto e viu de perto a ousadia que eles têm lá, porque eles são devotos às suas entidades. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Isso é notório. A gente vê que eles, quando se entrega, eles se entregam mesmo. Eu queria estar aqui trazendo alguns versículos da palavra de Deus e vou estar aqui falando contigo acerca do poder de Satanás. É bem verdade, entenda isso aqui, irmãos. É um vídeo forte, é um vídeo que estamos falando de demologia, estamos falando sobre o poder de Satanás. E eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo, porque você vai entender muita coisa que talvez você não entende, que está sendo provocado e causado pelo mundo espiritual, por forças malignas sobre a sua vida. Então observe, o diabo tem poder. A diferença é que Deus tem todo o poder. O diabo tem poder, mas Deus tem todo o poder. Mas que o diabo tem poder, ele tem. Senão ele não conseguiria influenciar o tanto de seguidores e de adeptos que ele consegue influenciar, porque ele mostra os seus sinais, mostra os seus prodígios. É por isso que Jesus, ele ensinou a palavra. Jesus, ele operou milagre, operou sinais e operou maravilhas, mas Jesus, ele ensinou acerca da palavra, que a gente não pode ser movidos apenas por milagres e por sinais e prodígios, mas sermos movidos pelo poder inerrante da palavra de Deus, porque a palavra é luz para nossas vidas. A palavra é que vai nos conduzir ao caminho certo, ao caminho da salvação. Observe o que diz a Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bravando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos no mundo. Observe o versículo 8, a advertência, alerta, dizendo: olha, vigiai o vosso adversário, o diabo, que anda em vosso derredor. Aqui está falando da existência de Satanás, aqui está falando do poder de Satanás, que se a gente não vigiar, ele nos derruba, ele atinge a família, ele atinge a saúde, ele atinge o seu psicológico, ele atinge o seu emocional. Tem muitas coisas que as pessoas estão enfrentando que é espiritual, que não é físico, porque a enfermidade, quando você vai até um médico e ele não tem um diagnóstico, ou às vezes tem um diagnóstico, mas não tem cura, é uma enfermidade espiritual, é algo maligno que está ali. Irmão, eu sou pastor de igreja, pela misericórdia de Deus, já orei por muitas pessoas desenganadas pelos médicos, pessoas que vinham até aqui a igreja com câncer, Deus curou, pessoas com vários tipos de enfermidades, Deus curou, pessoas que sofreram derrame, Deus curou, porque tem enfermidades que é espiritual, mas Jesus cura sim enfermidade física, enfermidade espiritual, cura pelo poder da fé. Entenda uma coisa e compreenda isso aqui, o que a Bíblia diz: o diabo, ele tem poder de botar uma enfermidade na pessoa.
O diabo ele tem poder de destruir a vida de uma pessoa se ela não vigiar. A Bíblia diz que se não fosse Deus, o diabo nos engolia vivo. Então, o assunto que é tratado nesse vídeo é para que você possa abrir a sua visão espiritual. Você que é cristão, você que leva uma vida de oração, de jejum, também tem que vigiar. Porque eu vou falar algo aqui que talvez muitos possam ignorar, mas é uma verdade. Se você jejuar e se você não vigiar, o diabo vai usar esse jejum debaixo de uma falta de vigilância para poder atingir a tua família. Porque o diabo é alimentado pela iniquidade, pelo pecado. E se eu estiver em jejum e eu não vigiar e pecar, esse jejum, quem vai ganhar força sobre ele é Satanás, para poder atingir a tua vida, para poder atingir a tua família. Porque tem pessoas que jejuam, às vezes até 2 horas da tarde, até meio-dia, e muitas vezes não vigia, e vê um estrago, vê um reboliço na vida daquela pessoa. Quantas pessoas que eu já vi, e tem relatos, que quebrou o jejum com um copo de cerveja, quebrou o jejum com a prostituição. Por quê? Porque estava jejuando, mas não vigiou, e o diabo usou aquele jejum para derrubar a pessoa mesmo. Por isso que Jesus Cristo disse: vigiai e orai. Então, jejuai e orai, vigiai. Temos que jejuar e temos que vigiar. Temos que meditar na palavra, estar atento, estar em vigilância, porque o diabo, ele está em nosso derredor, está nos sondando, está nos observando, para tentar nos atingir. Você pode observar, talvez alguém vai te edificar com esse vídeo. Você orou, você jejuou, e parece que depois que você terminou aquele processo de jejum, de oração, às vezes você se irritou com algo, não vigiou. Aí aconteceu um reboliço, aconteceu algo que para de vez ser bênção, parece que virou uma maldição. Porque teve o jejum e teve a oração, mas não teve a vigilância. Acabou fazendo algo que desagradou a Deus, e o diabo usou isso contra você mesmo. Então entenda, irmãos, esse vídeo que eu postei, esse pedaço aí, tem muita gente que fala que não acredita, isso aí é montagem. É não, eu já testemunhei, e eu já vi demônios de alto escalão manifestar em pessoas e fazer coisas absurdas, irmãos. Eu já vi isso acontecer. Então essas entidades têm poder de flutuar, tem poder de fazer, porque a Bíblia diz que se for possível, até fogo do céu o diabo faz cair para poder enganar as pessoas. É por isso que a gente tem que estar em vigilância. Quantos pastores que é uma bênção e hoje está dentro do terreiro, virou pai de santo? Me diga por quê? Porque não vigiou e hoje se encontra cego. Talvez esse vídeo não pode ser publicado, ou talvez esse vídeo vai ser publicado depois, o próprio YouTube vai cancelar esse vídeo, pelos assuntos que eu estou falando. Eu estou correndo o risco de perder o canal, mas não tem problema, irmãos. O que Deus sabe, que eu quero trazer aqui, é um alerta para o povo, andar em vigilância. O diabo ele tem poder, mas nós sabemos que está escrito em Lucas, capítulo 10, verso 19, eu vos dei poder, para poder pisar em serpentes e escorpiões, em toda força causada pelo maligno. O diabo tem poder, o diabo até tem autoridade, mas a igreja tem mais autoridade. Deus tem mais autoridade, e foi imputado a nós essa autoridade, porque a sua visão espiritual vai abrir, porque tem muitas coisas que estão acontecendo na sua vida, que são casca de demônios, tá? Casca de demônio que está agindo. Em certa vez, os discípulos tentou expulsar um demônio, não conseguiu expulsar aquele demônio, e o discípulo chegou ante a Jesus e disse: mestre, por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? E o Senhor falou: essa casca de demônio, ela só sai com jejum e com oração. Tem demônios fortes que está por detrás de uma porta fechada, que está por detrás de uma enfermidade, está por detrás de uma contenda, de uma luta constantemente, que você vai enfrentando e parece que nada dá jeito nessa luta, você vai se defiando cada vez mais. Eu já falei um pouco sobre esse assunto aqui no canal, e eu volto a repetir novamente. Se você não entrar em jejum, em oração, em vigilância, porque Jesus ele orava, Jesus ele jejuava, mas Jesus ele vigiava, e os demônios submetiam à autoridade de Jesus Cristo, porque ele jejuava, ele orava, ele vigiava. Entenda uma coisa: você está lidando com gigante, você está lidando com demônios de alto escalão, com demônios fortes.
Eu já me lidei muitas vezes, e às vezes eu estou me lidando, e eu percebo quando eu vejo que eu estou me lidando com demônios de alto padrão, demônios fortes. Entenda, tem demônio que você levanta a mão e faz, sai em nome de Jesus, ele sai. Mas tem demônios que você faz, sai em nome de Jesus, ele não sai. Se você não tiver em consagração, se você não tiver em jejum constante, em oração, tem demônios que não vai sair. Por isso que eu falo para você, talvez a porta está fechada, talvez nada abra esta porta, e você está se defiando, passando necessidade. Talvez essa enfermidade que você está, essa tribulação dentro da sua casa, essa falta de paz, é casca de demônio que está lutando contra a sua família, contra a sua vida. Pastor, o que eu devo fazer? O que você deve fazer? Escute bem isso aqui. Abre um propósito de oração, de jejum. Você não vai morrer se você ficar 7 dias fazendo um propósito. Eu não estou falando 7 dias sem comer, não. Eu estou falando 7 dias você abrir um propósito forte. Porque se o demônio que você está enfrentando é um demônio forte, você vai abrir um propósito forte também, para poder vencer essas entidades malignas. E que propósito é esse? Abre um propósito de jejum. 7 dias, jejuar até meio-dia, jejuar até 10 da manhã, até 11, até onde você aguentar. Você vai estar orando, você vai estar jejuando, e você vai estar orando, e você vai estar exercendo a autoridade de Deus. Você vai dizer: Deus, se essa porta está fechada, é o diabo que está travando ela, ela vai se abrir. Se essa falta de libertação na minha vida, na minha casa, no meu lar, é o diabo que está lutando contra a minha vida, contra a minha família, ele vai cair por terra no nome de Jesus Cristo. Você agora vai orar, e você agora vai usar o nome de Jesus com autoridade, debaixo de unção, debaixo de autoridade, debaixo de consagração, debaixo de propósito. E eu te convido a você sempre levar uma vida de propósito diante de Deus. Termina um propósito forte, faz outro propósito mais leve, mas sempre leve uma vida de propósito, porque estamos lidando com entidades malignas. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades que andam nas regiões celestiais. Você está lutando com demônios. A sua luta não é contra o seu filho, não é contra o seu patrão, não é contra a sua esposa, não é contra o seu esposo. A sua luta que está por detrás de tudo isso é Satanás, que está lutando contra a sua vida. O diabo está tentando te afligir. Então busca a sabedoria de Deus para poder lidar com as entidades. Busca a sabedoria de Deus para poder lidar também com a parte da temperança, para que não venha perder a vigilância, para que não venha perder a vigilância. Então nós temos que buscar essa sabedoria de Deus. Esta palavra, a qual Deus está trazendo aqui no canal para a sua vida, é para que você possa abrir a sua visão espiritual, porque o diabo entra no entendimento das pessoas. Livro de 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 4 vai dizer: a qual os demônios ou os deuses desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual não pregamos a nós mesmos, mas anunciamos a Cristo Jesus o ressurreto. Nós anunciamos Jesus, mas o diabo trabalha aqui, ó. Se o diabo cegar o teu entendimento, você fica dentro de uma igreja e a palavra não entra na sua mente, você não consegue entender e compreender o que está sendo pregado e ensinado, e continua do mesmo jeito. Muitos ouvem uma mensagem como essa, e o diabo continua cegando o entendimento da pessoa, para poder continuar na prática da iniquidade, para poder continuar na mão do diabo, vivendo uma vida de miséria, uma vida de escravidão, uma vida de iniquidade, uma vida de briga, de contenda, uma vida que não tem paz, que não tem sossego, porque o diabo está ali no lado da pessoa, o diabo está ali jogando seta na mente, do sentimento da pessoa, está afligindo a pessoa. Mas no nome do Senhor Jesus Cristo, aonde este vídeo chegar, que as fortalezas do diabo contra a tua casa, contra a tua vida, possa cair por terra, no nome de Jesus Cristo. Que a sua visão possa ser aberta, que a sua visão possa se abrir, e você enxergar que nós estamos em uma batalha espiritual, que o diabo é real, Satanás é real, irmãos. Satanás, ele é real, ele está cegando o entendimento das pessoas. Nós tivemos um culto anteriormente abençoado, aonde repreendemos as obras de Satanás, aonde o diabo caiu por terra, e quando foi de madrugada, o diabo veio furioso em cima de mim.
O diabo foi furioso essa noite passada. O diabo veio furioso em cima de mim, bravo, revoltado, porque o diabo quer se levantar contra aqueles que estão fazendo o que é certo. O diabo não está preocupado com aqueles que estão fazendo a vontade dele, dando legalidade para ele, êxito para ele, não. O diabo vai tentar contra aqueles que pregam o evangelho genuíno, que pregam a palavra verdadeira, que expulsa ele, que não fica entrevistando demônio. Pois, irmãos, eu vou postar alguns vídeos aqui depois sobre pessoas que manifestam, se assim Deus me permitir, porque a gente, irmão, não pode ficar expondo, a gente não pode ficar entrevistando demônio. De onde tu veio, para onde tu vai? Ele vem de redor da terra. Quando Jó foi tentado por Satanás, o Senhor falou: de onde tu vem? Vem de redor da terra, perturbando a terra, perturbando as pessoas. Se você faz o que a Bíblia diz, matar, roubar e destruir, eu vou ficar entrevistando demônio? Demônio você expulsa, sai no nome de Jesus, sai desse corpo, sai dessa pessoa, tem que repreender. Estou falando de entidades malignas, estou falando de entidades malignas que a Bíblia diz que veio para poder matar, roubar e destruir. Tudo que acontece de destruição tem dedo do inimigo no meio, tem influência dele no meio, porque antes do diabo chegar no jardim do Éden, estava Eva e Adão tranquilo, vivendo bem, vivendo em paz, ouvindo a voz de Deus, adorando a Deus. Quando a serpente chegou, bagunçou tudo, trouxe destruição, trouxe divisão, trouxe separação, trouxe quebra de comunião, porque aonde o diabo chega, tem destruição. Por isso que muitas pessoas cegas ficam falando: nem tudo é o diabo. Eu sei que nem tudo é ele, mas ele trabalha em cima da legalidade que você dá para ele. 99% do diabo age em cima de legalidades que as pessoas dão para ele. Essa pessoa mata porque o diabo viu a legalidade de usar aquela pessoa. Demônios estão influenciando mentes, corações, para poder fazer coisa errada, fazer coisa ruim. Isso é a Bíblia que nos aponta e nos mostra. Aonde tem um lar, aonde tem uma casa, aonde tem uma família que tem a presença de Deus, que tem o amor de Deus, que segue os princípios da palavra, os estatutos bíblicos, o diabo não entra. Não tem destruição naquela família, mas tem paz, tem felicidade, tem luta, mas tem vitória, tem aflição, mas tem alegria. O diabo não consegue, o diabo só entra se houver uma brecha para ele poder entrar e destruir aquela família, mas se não tiver brecha, ele não consegue. Ele não consegue. Quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, o diabo estava por ali, mas também tinha comunhão com Deus. Quando o diabo viu uma brecha, o diabo entrou para poder destruir. E aconteceu o que? Destruição. Porque aonde o diabo chega tem morte, aonde o diabo chega tem destruição, tem quebra de comunhão. Mas a tua visão está se abrindo, você poder entender que o diabo está em nosso derredor e não está do nosso lado. Quem está do nosso lado, pastor? O anjo do Senhor, que a Bíblia diz: o anjo do Senhor está acampado do nosso lado. O diabo está em nosso derredor, procurando quem possa tragar, rugindo como um leão. Está em nosso derredor. O diabo não está dentro da tua casa, o diabo não está do seu lado. O diabo está em vosso derredor, sondando, observando, para tentar entrar na tua vida, para tentar entrar na tua família. Mas a tua visão espiritual se abriu nesse vídeo e você entendeu que você está em uma batalha. E o que mostrou nesse vídeo anteriormente aí, isso aí é verídico. O diabo ele tem poder. Se o diabo não tivesse poder, ele não estaria influenciando meio mundo de gente e causando o estrago que ele está causando sobre a humanidade. O inimigo ele tem poder e ele age na mente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, a qual os demônios ou os deuses desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo trabalha na mente. Se o diabo cegar o entendimento da pessoa, acabou, irmãos. A pessoa fica à mercê dele. Aí fica aquele tipo de pessoa: eu não bebo, alguns, eu não fumo, eu não faço nada de errado, mas não quer receber a salvação, não quer receber Cristo, não quer receber a palavra da salvação. Então entenda, isso tudo que é verídico. Eu vou trazer um vídeo aqui, irmãos. Quando eu terminar de concluir esse vídeo com a minha esposa, nós estamos estudando sobre demonologia. E quando nós terminar esse estudo, eu quero trazer aqui, irmãos,
E se eu não conseguir trazer aqui no canal, porque se eles barrar aqui para não o vídeo vir, eu vou estar mandando um áudio no PV daqueles que me acompanham sobre as ações diabólicas, sobre o poder de Satanás, sobre a influência dele na vida de muita gente, e as pessoas não percebem que é ele que está agindo. Em muitas casas, em muitos lares, tem demônio da sujeira, tem demônio da preguiça. Isso tudo que age por detrás de uma preguiça, sujeira, o inimigo está ali agindo. E eu vou trazer o nome desses demônios originais, e vou estar te explicando tudo, para que você possa cada dia mais abrir a sua visão espiritual e saber que você está lutando contra entidades malignas, que está fazendo de tudo para que você não seja alcançado pelo poder de Deus, ou que você fique cego dentro da igreja. Que Deus possa continuar falando em seu coração. Eu trouxe esse vídeo aqui explicando um pouco sobre esse assunto para os irmãos, e eu sei que Deus queimou no meu coração, e quando esse vídeo chegar até a você, você vai entender, porque eu creio que a sua visão espiritual, ela está se abrindo ainda mais, para você poder entender esta palavra, e entender que nós estamos em uma batalha, em uma guerra tremenda contra Satanás, mas maior é quem está conosco, maior é o nosso Deus que está conosco, pelejando por nós, lutando por nós. Que Deus te abençoe, guarde esta palavra do seu coração, compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha, para que possamos alcançar mais pessoas, em nome de Jesus.